Oi, gente. Estou aqui para falar um pouquinho sobre saúde financeira no programa do Bem-Estar do Professor. Aceitei esse convite, muito bem-vindo, agradecido por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa temática. Como secretário de Administração e Gestão de Pessoas, com formação em Administração de Empresas, mestrado em Gestão Pública com foco em desenvolvimento gerencial, liderança e gestão de pessoas, eu sempre defendi e sempre defenderei que o ser humano ele tem uma tríade que o compõe. O ser humano e é indissociável essa tríade. O ser humano é mente, o ser humano é alma, o ser humano é corpo. Falei numa ordem inversa, mas o que eu quero dizer é que o ser humano é corpo, mente e alma e é difícil dissociar. Por isso o respeito, por exemplo, às manifestações religiosas, por isso o respeito à qualidade de vida que preserva a questão do corpo, a questão física do servidor e do ser humano. Então, pensando nessa tríade, é preciso que haja uma harmonia nessa tríade, corpo, mente e alma, de uma única só pessoa, estão os três interligados, e não tem como dissociar, como eu falava. É importante também que a gente pense na questão da saúde financeira, sobretudo no momento de crise como que a gente vive. Eu costumo falar, muitas das vezes, para públicos corporativos, para empresas, para servidores públicos, normalmente falando das finanças públicas como um todo, falando dos momentos de crise que enfrentamos aqui, na experiência que tenho como secretário de administração, não só agora na crise de enfrentamento ao coronavírus e à Covid, mas antes disso, da própria crise financeira que enfrentávamos aqui no Brasil. Então, eu fazia um caminho inverso, eu sempre para explicar melhor o que estava se passando com a realidade das empresas públicas, por exemplo, das organizações públicas, das prefeituras, dos governos estaduais e do próprio governo federal, eu citava os exemplos das residências. Então, quando você tem uma queda de receita na sua residência, por algum motivo qualquer, a perda de uma gratificação, a perda do emprego do cônjuge, do marido ou da esposa, enfim, independe de quem seja, você precisa readequar a sua realidade de despesa à sua nova realidade de receita. Então isso não é diferente com as empresas públicas, com os órgãos públicos. E agora hoje eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou dizer, da mesma forma que os órgãos públicos, e aqui na prefeitura fizemos isso desde 2014 praticamente, quando já sinalizamos que haveria uma crise econômica forte no país, é preciso que as famílias também façam esse mesmo exercício, sobretudo agora, no momento de aprofundamento de uma crise econômica por conta de uma crise sanitária. É uma crise sanitária, é uma crise comportamental por conta desse confinamento obrigatório e isolamento social que todo mundo precisa viver para conviver e para combater o vírus, e é uma crise econômica também. Então, a crise econômica que a gente vinha vivenciando há muito tempo no Brasil, ela é aprofundada agora com a crise do novo coronavírus e da doença que ele provoca, chamada Covid-19. Então, qual é o esforço que a gente deve fazer para manter a saúde financeira, porque ela tem uma correlação, na minha visão, muito forte com a saúde mental. Eu costumo dizer que o dinheiro, todo mundo escuta essa frase que é dito popular, é batida, pode parecer repetitiva, etc., mas é verdadeiro. O dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro, ele pode trazer sim a infelicidade ou incômodo ou desconfortos de N formas, inclusive da questão emocional. É o seguinte, isso não quer dizer que você tenha que ter todo o dinheiro do mundo, não é disso que a gente está falando. Isso quer dizer que você precisa conseguir conviver e viver com a realidade do seu patrimônio de renda. Então, existem pessoas com débitos com renda muito altas, existem pessoas com um histórico de débito com rendas medianas e com renda baixa. Então, isso não é uma exclusividade de quem tem salários médios maiores ou menores. Esse comportamento de endividamento, ele infelizmente é um comportamento que se repete no povo brasileiro, na cultura brasileira. Então, o que é que a gente pode fazer para tentar combater isso? É sempre aquela realidade de viver dentro daquele patamar de renda. Então, do jeito que o governo fez seus exercícios de corte de despesa, sobretudo, é preciso também que as pessoas e as famílias façam esse exercício de corte de despesa. O que é capaz da gente cortar e o que não é capaz da gente cortar? Na administração de empresas, quando estudei lá e ainda é ensinado hoje, existe uma teoria motivacional que é chamada a pirâmide de Maslow das necessidades, que ela vai de baixo para cima atendendo às necessidades humanas, e as necessidades básicas são aquelas de sustentação, de alimentação, de vestimenta, são bem básicas, e vai subindo na medida que você vai atendendo essas primeiras necessidades. E lá no ápice do ápice dessa. Depois chega a questão da socialização e etc., vai subindo essa pirâmide, e você chega no ápice dessa pirâmide com uma questão de autorrealização. Então você já atendeu todas essas necessidades básicas de alimentação, de moradia, de vestimento, depois de socialização com outras pessoas,
e por aí vai, e aí chega no ápice de você fazer aquilo que tem prazer, que gosta, da autorrealização, que é o pico dessa pirâmide. E não é diferente quando a gente vai pensar em corte de despesa na nossa renda, na nossa estrutura familiar. A gente tem que sentar lá com o maridão, com a esposa, seja com quem compõe essa família, e quem tem esse poder de decisão, tem várias configurações familiares hoje no país e no mundo, então não sei se tem um filho que ajuda como arrimo, não sei se é um casal de dois homens ou de duas mulheres, pouco importa, o importante é que tem uma renda familiar e precisa ser bem trabalhada quanto a isso, e quem tiver a participação na renda, é importante que discuta. Tocando nesse ponto da renda compartilhada, vou só fazer um breve gancho sobre a questão da renda familiar, que isso às vezes é um ponto de estresse entre casais. Por quê? Há um sentimento às vezes equivocado de que um está gastando mais do que o outro, ou que um poupa mais do que o outro. Então, se aquele casal não tem a capacidade de unir esses recursos numa única conta e entender que o que é de um é de outro, eu particularmente adotei essa sistemática na minha família, então, independente do padrão de renda meu, independente do padrão de renda da minha esposa, as duas rendas são colocadas numa única conta e a nossa família tem acesso aos gastos que aquela conta nos dá a condição de fazer e nós decidimos coletivamente, eu e minha esposa, nossa filha ainda é muito novinha, 15 anos, ela dá mais gasto do que ajuda nessas discussões. Então, o que é que indicam os especialistas em finanças pessoais, finanças de casais? De que um caminho para quem não tem esse desprendimento de ficar preocupado porque eu ganho mais, eu ganho menos, aquele dinheiro é meu, aquele dinheiro é teu, e ficar com essa sensação, mesmo juntando as contas, o que é que sugere os especialistas de finanças privadas, de finanças familiares? De que caso não haja esse consenso, como eu falei desse modelo que eu uso na minha casa, na minha família, que cada um contribua proporcionalmente para uma conta corrente, uma conta corrente conjunta da família que vai bancar os gastos da família. A combinação seja que cada um contribua com 70% da sua renda para essa conta conjunta. Os 30% ficaria para essas despesas que vai ser combinado entre o casal, do que são despesas individuais. Mas aí o que for coletivo, como aluguel, como pagamento de luz, toda essa... Mas esse não é uma convenção absoluta, isso é combinado casal a casal, e aquela diferença de 30% ou de 40%, dependendo de cada casal, de 20%, de 10%, o que seja, aí cada um guarda, gasta, faz o melhor uso que entender daquele recurso, e isso tem causado menos conflitos entre os casais que não conseguem essa junção absoluta, mas são dois modelos a serem adotados: a junção absoluta, nem há dinheiro meu nem teu, e a divisão numa conta conjunta, como eu falei, proporcional à renda de cada um. São dois modelos, ambos defendidos pelos especialistas, dependendo da realidade de cada casal, como eu já falei do meu exemplo aqui. Mas voltando para o nosso tema, é muito importante que a gente tenha essa saúde financeira para manter a saúde mental também. Como eu tinha dito, o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele ou a desorganização com ele nos traz muita dor de cabeça. E voltando lá para a pirâmide das necessidades, é preciso que o casal, que a família se reúna para decidir o que é possível ser cortado, diminuído, excluído. Cada caso vai ser analisado pontualmente por cada casal. É necessário que a gente não ultrapasse esse patamar de gasto e que, se possível até, tenha a possibilidade de uma reserva. Nem todo mundo vai conseguir, a realidade do Brasil é bem distinta, mas muita gente, independente do padrão de renda, como eu já havia falado, consegue essa reserva mínima, 10%, 20%, 15%, 5%, qualquer porcentagem que você conseguir dar uma reserva ali mensal, e ainda que não haja regularidade. O ideal é que haja regularidade, mas se não houver, consigo no mês, não consigo no outro, é uma coisa muito importante essa necessidade de adequação de despesa e de manutenção de uma reserva mínima que você possa contar com ela no momento de emergência. Nem todo mundo é servidor público e tem a garantia da estabilidade no emprego como nós temos, e a maioria dos servidores públicos, entendo eu, já que nós somos 5% da população, a tendência de sermos casados com outro servidor público é pequena, porque são 5% contra 95%. Então, é uma realidade que precisa ser enfrentada quando você fala na família, não dá para levar em consideração essa estabilidade do servidor público com relação ao seu emprego. Então, é preciso que pense a família como um todo e faça esse planejamento. Aproveito a palavra agora para falar dessa palavrinha mágica e absoluta e interessantíssima que é: não vamos conseguir fazer nenhum desses ajustes se a gente não tiver um certo planejamento familiar, mínimo que seja. Se você vai colocar no papel, se vai colocar numa planilha, se vai fazer uma forma mais ou menos organizada, é a modelagem de cada um, é a decisão de cada um. Mas é importante que a gente tenha
projetos de vida, inclusive, independente da sua faixa etária. É evidente que determinadas faixas etárias de vida, ciclo de vida, vocês vão ter projetos distintos. Às vezes uma viagem no final do ano, às vezes um bem de consumo mais organizado, uma reforma em casa. Bom, isso é uma decisão também que deve ser feita e deve ser de cada família, de cada casal. O importante é que você possa se programar. Se você é servidor público, sabe praticamente qual é a sua renda em todo o período do ano, você tem uma condição maior de se programar para como vão ser aqueles seus gastos, aquela sua parcela de reserva e até de investimento. Uma reforma que você quer fazer na sua casa, sempre é mais interessante que você junte o dinheiro e pague à vista, sempre vai ter desconto. Então, todos esses programas e planejamentos é importante que seja feito pela família e levando em consideração uma dificuldade a mais do que o serviço público, por exemplo, do que uma empresa ou de uma pública ou de uma organização. Quando a gente falou em crise, a gente tinha dois caminhos aqui na prefeitura, por exemplo. Cortar a despesa, que a gente fez, e tentar alguma forma de recurso nova. Eu digo que as empresas públicas, as organizações públicas têm um pouquinho mais de facilidade quanto a isso. No limite máximo, que não é muito bem-vindo e a gente não fez isso aqui, seria aumentar imposto. Então, é taxativo, eu quero mais imposto, estou precisando mais dinheiro em nome da população, em nome da coletividade, eu vou fazer isso. Não é o caso aqui do que a gente fez, mas a gente foi atrás de possibilidade de arrecadar mais de impostos existentes. A gente tinha a possibilidade de atuar tanto no corte da despesa como na geração de uma nova receita ou no incremento de uma receita existente. Isso é diferente nas famílias. Você não tem tanta oportunidade na sua família de dizer, eu vou, um caso ou outro qualquer, eu vou fazer hora extra esse mês, mas no momento não depende da sua vontade, depende do interesse da empresa, da necessidade da empresa. Ou eu vou fazer um bico, nem todo mundo tem uma habilidade ou tem tempo suficiente para fazer esse segundo trabalho para aumentar a sua renda. Então, em regra, não é absoluta essa regra, mas em regra, as famílias só têm uma única saída, que é a redução da despesa, a readequação da sua realidade. E é importante que a gente sempre viva num patamar abaixo da nossa renda. Queria deixar aqui esse recado para vocês, nesse programa bacana que é o Bem-Estar do Professor, que é uma categoria de muita importância para qualquer prefeitura, para qualquer governo do estado, porque são os formadores dos novos cidadãos que estão vindo por aí. Então, vão formar técnica e moralmente também. Então, é importantíssimo que essa categoria tenha essas condições de saúde financeira para que, consequentemente, tenham a condição de saúde mental, sobretudo nesse momento de crise que a gente vive, como eu tinha falado, uma crise sanitária, uma crise comportamental e uma crise financeira. Mas vamos enfrentar com muito equilíbrio, com muita parcimônia, fazendo os ajustes necessários. E uma coisa importantíssima para se falar, com relação à família, à estrutura familiar, a casais e etc. Diálogo, gente. Esse é um assunto delicado. Infelizmente, já existem N casos de até, no limite, separação de casal porque não chegam num consenso com relação à administração de seus bens e recursos, o que é uma pena que muitos desses casos concretos existia um amor e um outro motivo que não o amor os fez separar, que foi a não administração bacana desse recurso. Então é diálogo, compreensão mútua, um cede um pouquinho, o outro cede outro, e sobretudo tentar convergir esses projetos familiares. Porque, gente, é o meu entendimento, e foi por isso que eu me casei, sou casado há 17 anos, é porque eu comecei a namorar muito, muito novo com minha mulher, a gente tem 25 anos ao todo de namoro e casamento, e aí eu perco essa data de casamento, mas 2003 é isso, 2003 para 2020 são 17 anos de casados, e eu sempre imaginei isso, que casamento é um projeto de vida familiar. Então a gente tem um projeto de vida que várias coisas precisam convergir, mas esse é um projeto, sempre todas as decisões foram decisões do casal, e é importante que todo mundo tenha essa oportunidade de discutir sempre, e sempre vai perpassar a questão financeira, para que a gente tenha essa harmonia no casal, eu diria até invertido, que a gente tenha essa harmonia individual, que ela pode levar uma harmonia no casal e harmonia no grupo. A gente sempre tem que sair do individual para o coletivo. Bom, encerrando aqui minha participação, eu queria deixar essa pequena dica aí dessa questão do equilíbrio financeiro e, sobretudo, tratado pelo diálogo entre a família e com esses projetos de ordem familiar. Projeto de vida, tá, gente? Projeto de vida. E aí ter paciência, porque muitos desses projetos se concretizam em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, depende. Você tem que ter
esse planejamento nesses horizontes, de pequeno, de médio e de longo prazo, tá? É isso, gente, era esse recado que eu queria dar e desejar boa sorte a todos na administração desse patrimônio de renda familiar e que, se organizando, independente do padrão salarial, dá para gastar menos do que ganha. É esse o recado, um abraço em cada uma e cada um de vocês. Até logo.